No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Pai amado, bendito e soberano, diante desta palavra eu oro, Senhor, para que o Senhor fale em cada coração aonde esta palavra chegar. Seja aqui na nossa reunião, seja à distância, mas que esta tua palavra, ela produza fé, cura, milagres, sinais e prodígios. Por isso eu oro, Senhor, e te peço em nome de Jesus, envia agora da tua palavra, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o teu Espírito fale através da minha boca e que nós estejamos cheios da tua graça, é o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Muito obrigado e amém. Vendo-lhes a fé, Jesus diz ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Uma história conhecida, onde a fé produz milagre. E esta palavra diz que Jesus, ele volta para sua cidade, para sua casa em Cafarnaum, e ele começa a ensinar, pregar, e uma grande multidão vai até Jesus. E aquela casa fica extremamente cheia, lotada. Eles pegam um paralítico que está deitado numa cama, numa maca, e eles querem levar até Jesus, dizendo: olha, esse Jesus que nós ouvimos, esse Jesus, ele opera milagre, ele faz curas, e nós iremos te levar. E quando eles chegam naquela casa, a casa tão lotada que nem perto da porta não tinha espaço, e eles têm uma ideia dizendo: vamos abrir um pedaço do telhado, vamos descer o paralítico na frente de Jesus e vamos pedir que Jesus o cure. E eles removem o telhado, fazem um buraco, descem aquela cama amarrada com cordas, e você imagina todo esse trabalho, a dificuldade que era para descer equilibrando, que aquela cama não tombasse, o paralítico não caísse, e Jesus ali ensinando a multidão. E quando Jesus olha aquela situação, aquele paralítico descendo, preso na sua cama, amarrado em cordas, e aqueles 4 fazendo esse esforço para que ele chegasse na presença de Jesus, Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. E é muito interessante, porque quando Jesus, ele olha um cego, uma certa ocasião, ele vai até o cego e ele pergunta: o que queres que eu te faça? E o cego responde: que eu veja. Aqui nesse caso, Jesus também poderia dizer ao paralítico: olha, eu coloco sobre você a unção de cura, você vai ser milagrosamente curado, eu vou impor as mãos. Mas Jesus disse: olha, os teus pecados estão perdoados. E isso provocou uma inquietação nos judeus, porque eles estavam ali olhando, e diz que alguns escribas ficavam analisando tudo o que Jesus fazia. E quando Jesus fala que ele perdoava os pecados daquele paralítico, eles acharam aquilo uma blasfêmia, porque eles pensaram no seu coração: só Deus tem poder para perdoar pecados. E esse Jesus, filho do carpinteiro, quem é ele para dizer que ele perdoa pecados? Ficaram extremamente irados com Jesus. E aqui no verso 1 diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum,
e logo ficaram sabendo que ele estava em casa. E muitos foram para ali, tantos que nem junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam ali assentados arrazoavam no seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E de novo Jesus saiu para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Jesus mostra que ele tem poder. Os escribas analisando, achando que ele não era Deus, que ele não era o Filho de Deus enviado, o Messias, tudo que Jesus falava, tudo que Jesus pregava, toda a atitude de Jesus, eles queriam encontrar defeito. E assim tem sido quando algumas pessoas ouvem a palavra de Deus. Elas sempre procuram algo para encontrar o motivo para criticar. Porque a palavra das boas novas, a palavra da graça de Deus, ela sempre traz esperança, ela traz mudança, ela traz coisas novas. A pessoa está sofrendo e aí o cristão diz: olha, Deus pode mudar a sua situação, Deus pode transformar as coisas que estão acontecendo com você. E a pessoa pergunta: será? Será que pode mesmo acontecer algo sobrenatural na minha situação? E as pessoas, para acreditar nas coisas boas, elas têm dificuldade. Você vê que programas televisivos, eles sempre exploram a tragédia, o roubo, o assalto, o engano, a mentira, porque essas coisas são naturais. Mas quando acontece o sobrenatural de Deus, e você fala que ocorreu um milagre, as pessoas dizem: ah, eu não creio, eu não estava ali para ver. Será que não é alguém tentando me enganar? Será que não é alguém tentando levar algum lucro, algo que venha fazer para que eu seja vítima do engano, para querer levar vantagens sobre mim? Lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa e eles pegaram várias notas de $50 e eles resolveram dar esse dinheiro nas ruas. E eles foram numa rua lá em Nova York, encontraram um morador de rua, um pedinte, e eles deram aquela nota de $50, e ele olhou para aquela nota
ficou com os olhos cheios de lágrimas e guardou depressa e disse: muito obrigado. E eles continuaram olhando as pessoas, e antes de entregar a nota, eles perguntaram a um homem que estava passando lá, um executivo: qual é a sua profissão? E ele disse: eu trabalho numa empresa de bolsa de valores, eu trabalho com investimentos. E eles disseram: olha, nós temos algo para te dar. E deram a nota de $50 para esse executivo. E ele olhou aquela nota e disse: mas essa nota não é falsa? Qual é o motivo de vocês me darem essa nota? O que tem por detrás? Mas por que vocês estão me dando esse dinheiro? Eu vou ter que fazer algo? O que vem? Não, nós simplesmente estávamos dando esse dinheiro. Depois veio uma outra pessoa, uma mulher, e essa mulher, eles perguntaram: qual a sua profissão? E ela disse: eu sou uma cientista, eu trabalho em laboratório. E eles disseram: olha, nós temos algo para te dar. E deram a nota de $50. E aquela mulher ficou olhando e disse: mas uma nota de $50? Mas qual o motivo? Por que vocês estão me dando? O que vocês querem em troca? Será que isso aqui não é uma pegadinha? Não tem alguma câmera filmando? Todos de uma classe para frente desconfiavam que aquela nota não era simplesmente uma doação, algo que seria dado gratuitamente. Mas eles achavam que tinha algo por detrás. O único que não achou nada foi o pobre, porque ele se alegrou, ele não se preocupou se aquilo era falso, se alguém iria querer alguma coisa em troca. Ele simplesmente ficou admirado, ficou com os olhos marejados e disse: olha, hoje é o meu dia. E as coisas de Deus é assim. Deus faz os milagres de uma forma gratuita. E esse paralítico, ele foi curado simplesmente porque Jesus olhou para ele e teve compaixão. A palavra não diz que aqueles 4 foram lá implorar que Jesus o curasse. A palavra não diz que o paralítico foi ali e clamou a Jesus, que ele contou uma história, que ele disse que estava ali sofrendo há muitos anos naquela cama. Simplesmente Jesus olha aquela situação e Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus estava mostrando o quê? Que ele tem poder para perdoar pecados. E ele perdoa pecados porque é o caráter divino de nos perdoar. E a cada manhã, quando nós levantamos, que Jesus renova sobre nós as misericórdias, ele está dizendo: olha, eu estou perdoando os teus pecados e estou dando uma ocasião, uma oportunidade de você ser melhor, de você ser curado das tuas enfermidades, dos teus pensamentos, das tuas mágoas, de tudo aquilo que te prende. Eu quero você livre. Jesus curou o paralítico. Qual a atitude que foi necessária? Aqueles homens tiveram uma atitude de fé. Levaram o paralítico até Jesus. E levaram movidos por quê? Ou curiosidade ou fé. Seja por curiosidade ou seja por fé, Jesus perdoou. Jesus perdoou por quê? Porque ele é o único que tem poder para perdoar pecados. E ele sabia que aqueles escribas estavam pensando sobre ele. Será que esse é Deus? Será que esse homem é o Filho de Deus? Vamos ver o que ele vai fazer. E Jesus disse: olha, filho, os teus pecados são perdoados. E ele provocou que eles pensassem: não, isso é uma blasfêmia.
só Deus tem poder para perdoar pecados. Eles caíram em si, dizendo, olha, esse homem, esses 4 aí, eles podem até ter fé, mas nós não acreditamos. Nós conhecemos a lei, e a lei fala do Messias que vai vir com poder e glória. Esse homem, esse Jesus, ele é filho de um carpinteiro. Ele veio lá da cidade de Nazaré, agora em Cafarnaum, ele vai dizer que ele vai perdoar pecados? Eles não imaginaram aquilo que está escrito lá em Filipenses 2:8, que diz que ele, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aquele paralítico, aqueles homens, indiretamente, eles foram se colocar submissos à vontade de Jesus. Eles foram lá numa atitude de clamor. A atitude já indicava o clamor, mesmo que não houvesse as palavras. E muitas vezes a tua oração, ela não precisa ser somente em palavras. A tua atitude, a tua maneira de agir, a tua obra diária, ela pode ser um clamor a Deus e Ele vai te responder. Houve fé, perdão e justificação. Não é isso que aconteceu? Agora vamos lá para os últimos momentos de Jesus aqui na terra, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. E é interessante porque o evangelista Lucas, o médico, ele era um historiador, e ele quando escreve, ele escreve com uma riqueza de detalhes, porque ele pesquisou, ele foi investigar, ele era um homem investigativo. Ele não foi um dos que andou ao lado de Jesus em presença física, ele ouviu tudo aquilo e ele foi investigar. E diz aqui em Lucas capítulo 23, no versículo 33, os últimos momentos de Jesus na terra. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. Um dos últimos momentos de Jesus aqui na terra, e quando ele vê aqueles malfeitores crucificados também, ele no centro, e ele olha aquela multidão que gritava, crucificam, crucificam, os soldados que tinham esbofeteado o seu rosto, colocado uma coroa de espinhos, esbofeteado, e Jesus diz, ali já crucificado, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, naquele momento, ele está ainda intercedendo, ele está pedindo que o Pai perdoe. Por quê? Porque Jesus é o desejo intrínseco de Deus, ele aqui representando o próprio Deus, que se esvaziou, que veio na forma humana, que veio para provar que a lei poderia ser cumprida, muita dificuldade só ele conseguiu, mas que o desejo de Deus é perdoar o pecador. É que o pecador tenha a redenção, que ele possa ser recolocado no caminho que Deus escolheu desde o princípio, e é o caminho da salvação. Ali, aquele paralítico foi perdoado, na mesma hora que Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, ele já recebe o poder, a unção de cura, algo maravilhoso acontece, mas eles ficam ali extasiados, olhando, esperando algo mais, e Jesus disse, olha, para que vocês saibam que eu tenho toda a autoridade aqui na terra, eu te mando, levanta, pega a tua cama e anda.
Jesus deu uma ordem imperativa, uma ordem que não podia ter contradição. E a mesma coisa Jesus diz para nós: olha, se você quiser viver o milagre, você tem que crer, você tem que abrir o teu coração, você tem que olhar da maneira espiritual. Não adianta você ficar equacionando, colocando tudo na balança, medindo, porque se você quiser viver dessa maneira, você vai viver pela ciência, e a ciência tem poder, tem conhecimento, mas é limitado. A ciência não tem poder sobre a morte, mas o Deus do impossível, meu Pai, Ele tem poder sobre a morte, porque foi profetizado, e eu confirmo aqui aos discípulos, que eu vou ser levado, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou me levantar, eu vou ressuscitar, e eu vou viver eternamente. E as pessoas não acreditavam que isso era verdade. E aqui diz, e eles estavam ali zombando de Jesus, repartindo as vestes, deitando sorte sobre elas, como se aquilo fosse um objeto qualquer. E no verso 39, então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Não é o que muitos fazem no dia de hoje? Quando eles olham um irmão cristão numa dificuldade, talvez enfermo, eles não dizem: olha, você não é crente? Cadê o teu Deus? Cadê esse Jesus que não faz nada para você? O que acontece? Esse malfeitor, ele falava: salva-te a ti mesmo e a nós. Você não é o Todo-Poderoso? Não é você que fazia milagres e curas e sobrenatural? E agora? Está preso aqui como nós? Mas no verso 40 diz: respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: nem ao menos Deus você teme, estando na mesma condenação? Dizendo, em outras palavras, você está crucificado igual, a tua sentença de morte é a mesma, você está na cruz também, mas nós somos pecadores, nós merecemos essa crucificação, mas esse não fez mal nenhum. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que foi necessário a esse malfeitor, a esse ladrão, para que ele fosse salvo da condenação e Jesus fizesse essa promessa: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Primeira coisa, qual foram as palavras dele? Este nenhum mal fez. Então ele reconheceu o quê? A justiça de Jesus. Que ele, sendo sem pecado, não tendo pecado nenhum, ele pode justificar os pecadores. Por que Jesus pode justificar os pecadores? Porque ele não é igual aos pecadores. Ele era um que foi crucificado porque foi a vontade de Deus, mas ele não tinha pecado. E a palavra de Deus diz que ele levou sobre si os nossos pecados. Então, Jesus, sendo justo, ele pode fazer o quê? Justificar o pecador. Ele pode perdoar. Outra atitude desse homem que foi salvo, esse malfeitor, esse ladrão, ele teve o quê? Humildade.
ele disse para Jesus: lembra-te de mim. Ele se coloca numa posição de submissão, de humildade. O paralítico não tinha aberto a boca. Aquelas pessoas desceram aquela cama amarrada em cordas. Quando ela chega na altura dos olhos de Jesus, Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Uma atitude de reverência, de submissão a Jesus, de humildade, de se colocar naquela situação. Então, esse malfeitor reconhece que Jesus não tem pecados e que ele pode perdoá-lo. Teve humildade porque ele disse: lembra-te de mim. E ele falou mais o quê? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem é que tem um reino? Um rei. O que ele reconheceu? Que Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus, ele estava ali naquela condição, mas ele não era igual, ele não era um ladrão, ele não era um malfeitor. Ele foi crucificado para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, e ele representa a redenção da cruz. E ele foi obediente até a morte de cruz, porque ele, na forma de homem, ele se esvaziou, ele se humilhou a si mesmo, ele obedeceu ao Pai. E diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Está lá em Filipenses capítulo 2, verso 9. Quer dizer, Jesus, ele tem um nome que é sobre todo nome. Ele tem um nome que é um nome soberano, porque ele agora, quando ele ressuscitou, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse Jesus que andou na terra perdoando pecados, que perdoou aquele ladrão, ele é o mesmo Jesus que está aqui no meio de nós, para fazer as mesmas coisas. E eu vou te provar porque Jesus faz as mesmas coisas hoje. Porque quando a notícia é boa, quando é boas novas, como eu disse, as pessoas desconfiam. Aqueles que receberam os $50, até naquele momento estavam desconfiando. Estão me dando algo? Por quê? Porque, na verdade, ninguém dá nada para ninguém. O único que dá todas as coisas para você de uma maneira gratuita é Deus, porque Ele te dá pela graça, pelo favor imerecido. Mas para o homem, tudo é uma troca. O que eles ensinam hoje na maioria das igrejas? Que você só recebe se você participar de uma barganha, se você fizer uma troca com Deus. Porque gratuitamente para eles, Deus não vai te dar nada. Mas o Deus que eu conheço é o Deus de toda a graça, é o Deus que olha para nós e diz: os teus pecados estão perdoados, pela tua atitude eu vou te honrar. Aquele que se humilha na presença de Deus, ao seu tempo Deus o exaltará. Essa é a palavra do Senhor. E Jesus, quando ele ressuscita, ele prova que essas palavras que ele fez aqui na terra, elas continuam vivas para a eternidade. Abra lá em Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16, no versículo 1, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, você vê 3 mulheres, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Jesus tinha sido crucificado, tinham colocado ele naquele sepulcro, e eles estavam indo lá, porque era costume do judeu, de embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, que é o domingo,
ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. No outro evangelho fala que houve um terremoto, o anjo moveu a pedra. E no verso 5 diz: e entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Elas viram o quê? Um jovem vestido de branco. Um anjo. Ali onde tinha sido colocado Jesus. O que esse anjo estava fazendo ali? Passando um tempo, descansando, esperando essas 3 mulheres. Uma delas era Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou vários demônios, que tinha se convertido. E esse anjo, ele dá uma ordem para essas mulheres, ele diz: ele, porém, lhes disse: não ficai amedrontadas. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. E olha no verso 7, qual é a ordem que o anjo dá para elas. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Jesus tinha profetizado que iria acontecer exatamente dessa forma. Eles estavam vivendo o cumprimento, a revelação, a profecia de Jesus. E esse anjo diz para ela: olha, vocês vão lá falar aos discípulos, aos companheiros de Jesus, a Pedro, que ele ressuscitou. E olha a atitude dessas mulheres, no verso 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de muito medo e assombro, e nada disseram a ninguém. A notícia era boa. Elas ficaram com medo. Qual foi a atitude? Não dizer nada para ninguém. Porque a atitude boa, poucos são os que têm a ousadia de falar. Porque as pessoas têm dificuldade, como eu já disse, de acreditar no milagre, de acreditar que Jesus está aqui no meio de nós, que Ele está aqui no meio de nós, você que está ouvindo à distância, mas você não vê. Mas o mistério é esse: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Quando você vê, então você não precisa fé, mas quando você não vê, precisa acreditar. É algo que vai lá dentro de você. Só você pode saber se você crê ou não. Esse anjo, elas viram o anjo, ficaram abaladas. Mas mesmo o anjo dizendo: olha, ele não está aqui, volta lá para os discípulos, volta para os companheiros de Jesus e fala para Pedro que ele está indo para a Galiléia, dá uma ordem para eles irem para lá, que eles vão vê-lo. Elas ficam ali e com medo nada disseram a ninguém. A notícia era boa demais para ser verdade. Quando eu falo para você, como um pregador, que Jesus tem poder para curar aquele câncer, aquela hérnia, aquela ferida, aquela demência, aquela mágoa, aquela tristeza, você não pensa como aqueles fariseus, como aqueles escribas? Mas será? Será que não era só naquela época que Deus fazia os milagres? Ou será que tudo isso não é história de homens aí? Porque essa Bíblia foi escrita por homens.
Talvez aquelas pedras dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que diz que Deus escreveu com o seu próprio dedo e deu a Moisés, pode até ser que aquilo tenha sido escrito pelo dedo de Deus, mas sumiu. Não se tem nem essas pedras para comprovação. Aquele homem rico que tinha na sua porta um mendigo chamado Lázaro, e quando ele vai para o Hades, ele enxerga Lázaro no seio de Abraão, lá no céu, e ele diz: Pai Abraão, permita que eu volte para avisar os meus irmãos, para eles melhorarem de atitude, porque assim eles não vão vir para esse lugar tenebroso, esse lugar árido. Se possível, me dá uma gota de água. E o Abraão olha para ele e diz: Filho, não tem como dar água porque você está num lugar e nós em outro. Não tem comunicação, não tem como eu ir para aí. E outra coisa, se você voltar para falar para os teus irmãos, eles não vão acreditar. Não vai adiantar nada, não. Mas se eles ouvirem a palavra que está lá, que é a palavra de Deus, e tiverem fé, eles vão acreditar. Hoje em dia é a mesma coisa, tem muita gente que quer ver o avivamento, quer ver o repepé, quer ver o pula-pula, quer ver falar em línguas. Mas o fundamento é a palavra de Deus. O fundamento são as boas novas da graça. Essas mulheres viram um anjo que falava do Messias, do Jesus, que elas conheceram e conviveram pessoalmente. Mas elas não dizem a ninguém porque não crerem, não acreditaram. É muito difícil você acreditar que Jesus está aqui no meio de nós, que esse Jesus que ressuscitou e é vivo eternamente, Ele pode hoje te agraciar, Ele pode olhar para você e ter íntima compaixão. E tudo depende do quê? Da tua atitude, de você reconhecer que Ele é Senhor dos senhores, que Ele tem um reino, que Ele pode perdoar pecados, que Ele pode justificar a tua vida, e você passa a ser justificado pelo sangue da cruz. E continuando aqui, versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Por que não acreditaram? Porque a notícia era boa, porque era um milagre. Jesus ressuscitou, Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi espancado, que foi crucificado, que colocaram uma lança do seu lado, que verteu todo o sangue, que minou água do seu ventre. Esse Jesus está vivo, não é possível. E logo, quem vem falar isso? Uma ex-endemoniada? Uma mulher que tinha uma legião? Uma mulher que nós não temos tanta certeza, ainda se fosse Pedro que tivesse visto, ainda se fosse João que tivesse visto o discípulo amado, mas logo Maria Madalena. Não é a mesma coisa quando as pessoas veem um pregador? Se aí eu via lá naquele bar, lá naquele baile, essa mulher, e não pode ser. Esse pessoal agora, esses crentes, deram essa mania de abrir igreja para todo lado, para enganar, para roubar, para ganhar dinheiro, é comércio. E aquela mulher vai, conta para eles,
E esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. A notícia boa, a pessoa tem dificuldade para crer. Mas na notícia ruim, imediatamente elas creem, elas acreditam. Qualquer tragédia que se conte, pode ser um fake news, as pessoas vão dizer, olha, realmente, nossa, é uma verdade. Não, eu só esperava isso. Tinha que dar errado. Continuando depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo, lá na estrada de Emaús. Lembra aqueles que disseram, vamos voltar, Cristo morreu, vou voltar a pescar, acabou tudo. E Jesus vai e ele retrata tudo aquilo que estava profetizado. Jesus entra na casa deles e ao partir do pão eles observam que ele é o próprio Jesus. E indo eles, que eles voltaram rapidinho, quando eles vêm e reconhecem Jesus, o anunciaram aos demais, mas também a esses dois, eles não deram crédito. Maria Madalena conta que viu Jesus, não é possível. Mais dois discípulos viram lá, também não é possível. Se eu contar para você um milagre que eu vi ontem, você vai falar, não é possível. Mas ontem eu vi um milagre. Uma criança de uns 7 anos, ou um pouco menos, com uma perninha mais curta que a outra, e ela sentada numa cadeirinha, o pastor ora, e diante das câmeras, a perninha da menina cresce, fica com o mesmo tamanho, e a menina que manquitolava passa a andar normalmente e pula de alegria. Quem crê nisso? A notícia é muito boa, é difícil acreditar, não é? Mas Jesus disse, se creres, verá a glória de Deus. As pessoas querem ver a glória de Deus, mas elas não acreditam. Tudo é difícil para acreditar, elas colocam só problema, eu não mereço, eu sou pecador, eu não consigo ser o que eu gostaria de ser. Nem o apóstolo Paulo conseguiu, porque ele dizia, o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, não consigo. E é por isso que Jesus é o nosso Salvador, porque Deus encerrou todos sobre o pecado, para que todos careçam da graça de Deus. Não tem melhor nem pior. Não tem aquele que diz, eu trabalhei a vida inteira, eu fiz o bem, eu fui caridoso, eu nunca roubei, eu nunca matei. Nossa, eu ajudei pessoas, eu distribuía sopão toda semana. Época de inverno, nossa, eu fiz grandes campanhas, peguei agasalho. Nossa, distribuí tanta coisa. Será que eu não mereço o paraíso? Será que esse Deus é tão assim exigente? De repente até um ladrão ele salva na cruz, e eu que fiz só obras boas, vou ser condenado? Autoexaltação. Pessoa que acha que ela é muito merecedora, não tem humildade. Todos precisam de um Salvador. Versículo 12. Versículo 14 agora. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Dos 12 discípulos, Judas tinha saído fora, se enforcou, sobrou os 11. E Jesus aparece e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração,
porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. O que Jesus faz? Jesus repreende a incredulidade, repreende a dureza do coração, e a mesma coisa acontece hoje. Se você for incrédulo, se você tiver aquele coração duro, Jesus vai olhar para você, vai te repreender. Não vai ver sinal, não vai ver maravilha, não vai ver nada, vai culpar Deus, vai achar que esse Deus não é tão bom, que Ele não é misericordioso, que essa palavra é tudo uma palavra que é um conto, uma história para crianças, mas tudo depende do teu coração. Não tenha o coração endurecido. Ah, mas e se eu tenho esse coração endurecido porque eu não consigo crer? O que eu faço? Ora, fala para Deus, transforma o meu coração. Eu ouvi a tua palavra e eu quero viver a tua promessa. Eu quero viver o milagre. Eu quero mudar. Eu quero entregar minha vida em tuas mãos, Jesus. Ajuda-me na minha incredulidade. Não foi o que o pai daquele menino que era possuído de alguns demônios foi na presença de Jesus? E Jesus disse, você crê? Ele fala, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Em outras palavras, ele disse, olha, o amor que eu tenho pelo meu filho faz eu crer. Mas no fundo, Jesus, eu não consigo crer, me ajuda nisso. Talvez seja um caso, ou vários, a dureza do coração. E quando Jesus repreende, ele dá uma ordem aos discípulos. E ele diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então você olha que tem dois lados. O lado da salvação, o lado que você entra no reino de Deus, no reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e tem um lado que você não entra, você fica afastado. E tudo depende do quê? De você crer e ser batizado, é mandamento. E aqui no versículo 17, quando eu disse para você que eu ia provar que o Senhor Jesus continua operando os mesmos sinais lá de quando ele andava na terra, ele diz assim, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ele não disse, olha, esses sinais vão acompanhar vocês, que são os 11 escolhidos, vocês que são os apóstolos, vocês que são os maravilhosos, uma classe especial. Porque antes tinham lá os fariseus, os saduceus, os escribas, o sumo sacerdote. Eles representavam a lei, o poder de Deus, o representante de Deus na terra, o Papa. Se eles orarem, o Pai vai responder na hora. Se esses discípulos fizerem algo, vai acontecer. Mas Jesus está abrindo a oportunidade para todos. Ele está dizendo, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Talvez você diga, eu queria ter uma grande unção, para quando eu colocar a mão sobre o enfermo, ele ser curado. Eu queria falar em línguas, eu queria fazer algo que mostrasse o poder de Deus. Olha, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Eles vão, os discípulos saem para pregar a toda e qualquer criatura, sem discriminação, e aquele que crê recebe poder. Não é o que está escrito aí? E Jesus continua, ele diz, aqueles que crerem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal,
e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu disse para você que eu vi ontem, um pastor orou e a menina foi milagrosamente curada da deficiência na perninha. Será que esse pastor tinha uma unção especial? Será que eu teria que falar, pesquisar o nome dessa igreja para ir uma multidão ali? Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome, porque Jesus não é o nome que está acima de todo nome? Não foi aquele que se esvaziou, veio em forma de homem e obedeceu a Deus? E a obediência fez com que ele vivesse o quê? A ressurreição? E recebesse o quê? Todo o poder. E ele fala que quem crê e impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando você crê, você tem poder. Quando você crê, você é restaurado. Quando você crê, você prospera. Quando você crê, a bênção do Senhor, ela chega em tua vida. Porque é quando você acredita, quando você consegue quebrar esse tabu, essa dificuldade de acreditar em coisas boas, e começa a acreditar que aonde Jesus está, algo maravilhoso vai acontecer. Porque um dos nomes do Senhor Jesus, ele é o conselheiro maravilhoso. Então ele faz o quê? Maravilhas. Ele faz coisas boas. Ele faz sinais, ele faz prodígios. E olha, continuando aqui, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quando você crê, o próprio Deus vai confirmar todos os sinais. Você vai ver milagre, você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida. As pessoas vão ver que Deus está no meio de nós. Por quê? Porque Deus cumpre a sua palavra. Deus é fiel. Os sinais sobrenaturais, os milagres, acompanharão os que crerem. Quem tem autoridade através do nome de Jesus? Aquele que crê. Você crê na boa notícia? Você crê nas boas novas? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia? E Ele está aqui no meio de nós para ouvir a nossa oração? Quando você crê, Deus vai confirmar a palavra, cooperando com eles o sinal, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. As pessoas viviam o milagre. Nesse momento, eu te convido a orar. Eu te convido a falar com Deus. Eu te convido a tomar uma postura como aquele paralítico que se humilhou na presença de Deus e Deus o exaltou, fazendo com que ele fosse curado instantaneamente. Quem crê, recebe a bênção de Deus. Não importa a tua condição, não importa a tua caminhada no Evangelho, na Palavra de Deus. Talvez você tenha 10, 15, 20 anos, nasceu num lar cristão,
mas nunca conseguiu crer. Talvez você agora, nesse momento, ouviu essa palavra pela primeira vez, mas o teu coração se compungiu, como aqueles que estavam lá no caminho de Emaús e falaram entre si: não nos aquecia o coração quando ele falava a sua palavra. Quando o Senhor, ele fala em nosso coração, algo diferente acontece. Você começa a acreditar, porque o Espírito de Deus, ele entra em operação. O Espírito Santo, ele vai movendo dentro de você, e aí você crê verdadeiramente, e você vive o milagre. Jesus, ele mostra que ele tem poder, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome. Aqueles que crerem, eles oram em nome de Jesus. Eu creio e eu vou orar em nome de Jesus. Se você crê, você ora em nome de Jesus. Eu não sei qual o seu problema, qual a sua dificuldade, qual a sua enfermidade, qual é o seu sonho, qual é o seu cativeiro, qual é a sua prisão, qual é a sua mágoa. Eu não sei, mas você não precisa falar para mim. Mas aproveite esse momento, e se você crê que Jesus está aqui no meio de nós, fala para Jesus. Fala para Jesus qual é o teu problema. Aquele paralítico, ele tomou uma atitude de fé. Ele não fez um grande clamor, mas ele se permitiu ir na presença de Jesus, e o milagre aconteceu. Aquele ladrão, ele não teve oportunidade de fazer uma grande oração, uma penitência. Ele simplesmente reconheceu que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele reconheceu que Jesus é justo e ele pode justificar. Ele reconheceu que Jesus pode perdoar pecados. Só ele pode perdoar pecados. Aqueles escribas, eles tinham razão parcial, porque só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus é Deus. E esse Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra e os mares, ele, na forma do Filho, que é Jesus Cristo, ele deixou uma promessa dizendo: aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E quem crê vai viver o milagre. Jesus, nos últimos momentos na terra, ele intercedeu pela humanidade. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você pode também ser um intercessor nesse momento, orar por alguém. Porque quando você ora por alguém e você crê, essa pessoa recebe o milagre. Tudo depende da tua comunhão com Deus. Quando aquele povo no deserto pecou, Deus falou para Moisés: olha, volta, porque o teu povo já está pecando. Eles construíram lá um bezerro de ouro, eles estão idolatrando. Olha, eu acho que eu vou acabar com eles todos. E através de você, Moisés,
eu levanto um povo santo. E Moisés intercede e fala: não, Senhor. Mas eles sabem, os egípcios sabem, que o Senhor tem uma promessa com Abraão, que eles são o teu povo, e de repente, se o Senhor fulminá-los aqui no meio do deserto, eles vão dizer: o grande eu sou tirou aquele povo não para dar liberdade, mas para matá-los no meio do deserto. Não faça isso não, Senhor. Perdoa. Moisés intercedeu e Deus livrou aquele povo da morte. Quando você intercede por alguém, Deus ouve a oração daquele que crê. Você pode orar por você, você pode orar por alguém. Aquele que crê tem poder e autoridade. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Pai querido, bendito e amado, Tua palavra, meu Deus, foi anunciada. E nesse momento, Senhor, nós estamos aqui como igreja, pedindo aquilo que necessitamos. Olha para cada coração aqui reunido, para cada um que ouviu essa palavra e está orando à distância. Mas nesse momento, Senhor, tem compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E nos ajude, Deus. Porque só o Senhor tem poder para nos perdoar. Só o Senhor tem poder, Senhor, para nos trazer a cura, a libertação. Cada um tem uma petição, cada um tem uma necessidade, cada um tem um desejo, um sonho. Mas tudo é possível ao que crê, segundo o que o Senhor disse. Então todos podem receber. Eu quero orar, Senhor. Ouve a minha oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ouve cada pedido, Senhor, ouve cada oração. Perdoa, meu Pai, a todos nós. E ouve, meu Deus, a oração do Teu povo, da Tua igreja. Nos ajude, Deus, porque nós queremos que esta palavra, ela seja real na nossa vida. Não queremos mais olhar os sinais e prodígios como se fossem algo abstrato. Não queremos, Pai querido, olhar para o sacrifício da cruz como se fosse apenas um jargão, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Não, Senhor, nós queremos fazer como o Senhor disse, trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós e realmente viver o novo nascimento através do milagre da cruz. Então, Deus, eu te peço agora, toca, meu Pai, em cada coração, em cada vida, em cada situação, em cada lar, em cada família, em cada um, meu Pai, que está nesse momento orando. Porque nós, meu Pai, precisamos de vencer todas as setas e ciladas do inimigo. E somente através do Teu poder, somente através, meu Pai, da unção que vem do alto e que despedaça o laço, que quebra o jugo e que nos transforma em nova criatura. Então derrama agora, meu Deus, essa unção sobrenatural e age, meu Pai, em cada vida, em cada situação, mas nos ajude a viver o milagre, porque a Tua palavra diz que cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Confirma, meu Pai, a Tua palavra. Coopera com nós, meu Deus,
e opera sinais e maravilhas no nosso meio. Nós não somos merecedores. Aquele ladrão, malfeitor na cruz, não era merecedor, mas ele acreditou no Senhor Jesus. Ele acreditou que Jesus tinha um reino. Ele acreditou que Jesus tem poder para perdoar pecados. Ele foi justificado pelo sangue da cruz. Nós também queremos nesse momento ser justificados por esse sangue derramado na cruz. Nos ajuda, Senhor, porque eu sei que o Senhor, antes da fundação do mundo, já tinha tudo preparado para aqueles que crerem. E se nós cremos, nós vamos viver tudo o que o Senhor tem como projeto, como um plano para cada um de nós. Então nos ajude, Deus. Olha para cada coração nesse momento, Senhor, e tira a incredulidade. Nos dá fé, porque fé é dom de Deus. Acrescenta, Deus, na nossa vida esta palavra, e que nós possamos viver a graça do Senhor, as tuas misericórdias. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Glória, glória, glórias. Aleluias. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos permitiu de estarmos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Te agradeço, Deus, por todas as bênçãos que nós temos vivido dia após dia. Te agradeço, meu Pai, pela tua presença, pelo teu amor. Te agradeço, Deus, por tudo aquilo que o Senhor faz e realiza a cada manhã na nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, continua nos abençoando, continua, meu Deus, ao nosso lado, ao lado das nossas filhas e filhos, continua, meu Pai, ao lado deste teu povo que ouviu e participou desse culto, sendo aqui ou à distância. Mas ajuda, Deus, e nos dá uma semana de vitória. Nos dá uma semana, meu Pai, onde nós possamos falar para todos que estão ao nosso redor do Senhor Jesus, da tua misericórdia, da ressurreição de Cristo, e que Cristo é vivo e está no meio de nós. Muito obrigado, meu Deus. Continua nos abençoando, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Muito obrigado e amém, e graças a Deus.